Bem-vindos ao podcast Isso é Coop, temporada O Agronegócio Não Para. Aqui nós iremos colocar o cooperativismo na prática. Eu sou Maicon Souza, sou professor e assessor de marketing do Sicredi e aqui ao meu lado está o Jefferson, também Souza. Jefferson, fala um pouquinho quem é você. Olá, sejam bem-vindos. Como o meu amigo Maicon disse, sou o Jefferson, assessor do agronegócio aqui no Sicredi. E hoje estamos aqui com dois especialistas que juntos vamos aprender um pouquinho mais sobre essa, que já é uma realidade, né? Sobre energia solar. Com certeza, Jefferson. E o Jefferson, ele é pós-graduado também no agronegócio. Então, assim, nós estamos aqui com 3 especialistas para trazer muita informação para contribuir para vocês, para quem já conhece esse universo da energia solar e para quem gostaria de iniciar a investir e saber um pouquinho mais sobre essas oportunidades. Sobre o nosso podcast. Toda semana teremos um episódio com especialistas trazendo curiosidades e informações sobre o universo do agronegócio. Acesse gratuitamente nas principais plataformas de áudio para você poder acompanhar e ter muita informação. Hoje, o nosso episódio, nós vamos falar sobre energia solar, tipos, oportunidades e fazendas. E para falar sobre esse tema, estamos com 2 convidados aqui e especialistas sobre o universo da energia solar. Aqui eu estou com o Hugo Santos, ele é empreendedor, ele está atuando na Sol Energia Solar, gestor de segurança empresarial, pós em gestão de processo em PMI, 2 certificações Totum e Ecore, com foco nos sistemas de energia fotovoltaicos. Hugo, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite e a todos também sejam bem-vindos. Aqui nós vamos falar principalmente também da parte de oportunidade, não apenas para quem quer colocar o sistema de energia solar, como também quem quer investir na fazenda solar e também quem quer uma empresa que já atua no ramo, ela quer também aprender um pouco mais, entender mais. Vamos lá, aqui ao meu lado está João Ricardo. João Ricardo, ele é especialista em gestão de energia na Solar House Energia e Automação, engenheiro elétrico de formação pela Unesp de Ilha Solteira e mestre em automação e controle. João, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar trazendo cada vez mais informação para o pessoal. Pessoal, ambos aqui, ao todo, somam mais de 10 anos em experiência nesse segmento. Então aproveitem muito esse podcast construído pelo Sicredi para trazer muita informação para vocês. Para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, qual vai ser a dinâmica? Nós preparamos 2 blocos. Então, 2 blocos com o que as pessoas também perguntam de energia solar e também sobre fazendas de energia solar. Mas antes da gente falar sobre essas perguntas, eu quero falar um pouquinho sobre cenário, sobre mercado. Nós temos uma nota aqui que o crescimento do mercado solar no Brasil ao longo dos anos, ao final de 2020 o desempenho do mercado de energia solar ele foi muito alto. O atual de sistemas é de quase 715 mil e foram instalados 3,15 GW. O que seria esse GW, pessoal? Gigawatts. Esses gigawatts de fonte voltaica. O que seria o que essa nota hoje vocês podem contribuir, o que isso representa no cenário brasileiro? É um número bem expressivo, porém muito pequeno. É muito baixo, tem muito que crescer ainda. E é algo que nem o Marco comentou, somando dá 10 anos de experiência, mas é um mercado que começou a entrar em vigor mesmo em 2015. Então estou falando em 7, 8 anos de vida desse mercado. Então é algo muito novo e ao mesmo tempo está tendo muita procura, principalmente na nossa região. O Brasil é um local abençoado de incidência solar, então nós temos um aproveitamento muito grande. Às vezes a gente conversando com o pessoal fora do Brasil e fala assim, quanto que um módulo fotovoltaico, que são as placas, quanto que uma placa ela consegue gerar? Às vezes você fala assim, depende, tudo mais, da potência e tudo, porém é algo que você fala, nossa, não gera nem metade disso na minha região. Então tem muito que crescer, já cresceu um considerável ali, mas mesmo assim estamos ainda falando em
coisa de 2%. É muito pouco. Tem bastante campo, bastante telhado, bastante fazenda para colocar aí. João, o que você concorda? Sim, O que você agrega referente essa, como o mercado ainda em início, né, em desenvolvimento aqui no país, o que você comenta sobre? Como o Hugo disse, a gente está engatinhando nesse processo de geração de energia solar, né? A gente começou em 2012, 2013, mas o boom mesmo foi agora, em 2017, 2018, é que começou a crescer, e a partir de 2020 que ficou mais exponencial ainda a nossa geração. Mas, como ele disse, tá muito pequenininho ainda, a gente tem muito que expandir, né? Expandir. Posso dizer que, assim, eu falo que sustentabilidade as pessoas passaram a perceber mais, que não é só apenas um nome bonito de mercado, algo para fazer diferente, mas e sim que a gente está falando de rotinas, seja para pessoa física também como pessoa jurídica. E existe uma lei que foi criada, porém ela ainda não está em vigor. Né? Qual lei? Vocês sabem me dizer qual que é o número dessa lei e qual que é a representatividade dessa lei? O que ela vai implicar para quem vai ainda adquirir uma energia solar ou para quem já tem energia solar, seja na sua residência ou na sua empresa? Legal. É a Lei 14.300. Ela já foi aprovada nesse ano. É para entrar em vigor no dia 6 de janeiro agora, em 2023. Por isso que eu falo, é para entrar, porque ainda está um bafafá aí falando, pode ser que aumente mais um ano das normativas. Mas Hugo, eu acredito que ela pode sim ser jogada um pouco mais para frente. Para o mercado isso é muito bom, porque é uns 4 meses aí, para metade do ano, vamos falar até agora no final do ano 2022, está tendo a corrida do ouro, né? Todo mundo quer aquele cliente que você conversou há uns 3, 4 anos atrás, ele volta, decidi, quero fazer e quero para ontem, sabe? Então, isso acaba muito, na verdade, está tendo uma procura muito grande. E não é que as pessoas elas não queriam fazer, às vezes não tinha condição. Então, muitas também que agora falam, nossa, podia ter feito e por não ter condição, não consigo. Acredito que o Jefferson vai dar uma solução aí no final, alguma coisinha, mas é algo que, se conseguir postergar, é muito bom para o mercado, mas ao mesmo tempo também é uma lei. A gente está tirando das normativas. E para nós, como empresas, também é muito interessante, porque não fica uma segurança, né, pra gente. Sim, uma segurança, e ao mesmo tempo a pessoa eu vou fazer uma homologação, vou fazer um sistema em uma fazenda, num local de uma cooperativa que vai depender da pessoa, quem que leu, que vai falar, tem que ser assim, tem que ser assado. E nós temos algumas perguntas bastante interessantes sobre isso. Não, legal. E, João, sobre essa questão da lei que o Hugo bem comentou, o que implica em termos de taxas hoje para quem for adquirir? E, assim, eu já li aqui também que essa lei, ela também, para quem já tem, ela não vai ser para sempre isento de taxa. Isso. Essa a questão das taxas já é um outro ponto que por isso que eles já estão tentando essa prorrogação, porque a normatização dessa lei viria da ANEEL e ela até o momento ela não normatizou, ela não jogou os valores que vão ser dessa taxação, ela ainda não se manifestou, então cria esse prejuízo para o próprio consumidor, porque a gente também não sabe quais serão os valores que eles vão determinar. As próprias companhias não se adequaram ainda à lei, né? Então, é por isso que o pessoal já tá vendo um prejuízo para o consumidor. Por isso que já estão brigando, pleiteando essa prorrogação de mais 12 meses. Quando você diz prejuízo, em que sentido prejuízo para o consumidor? A principal, vamos supor, nós temos aquela cobrança do mínimo que a gente chama, né? Que
você usando ou não, você tem que pagar aquele mínimo de energia. Com a nova lei, não poderia ser cobrado igual é hoje. Hoje, as concessionárias, elas cobram 2 vezes, elas não compensam esse mínimo. Então, a pessoa que faz a geração, ela paga 2 vezes, porque ela paga o mínimo e ainda compensa com a própria energia. E esse mínimo ele foi tirado. Então, vamos supor, se a pessoa tem uma geração de 500 kW e ela consome 500 kW, na realidade, o abatimento dela vai ser, dependendo da companhia, ela vai ter esse abatimento. Hoje não, hoje eles compensam tudo. Então, se você gerou 500 e gastou 500, eles zeram a tua conta. Na realidade, sobraria créditos para você. Com essa lei, então, nós teríamos 2 tributos. Não, hoje ele Hoje é um. Isso. Hoje ele cobra 2 vezes. Que ele cobra o mínimo e não abate esse mínimo que ele cobrou de você. Hoje, por exemplo, assim, você tem um sistema, que nem o João comentou, de 500 kW e é um sistema trifásico. O trifásico, a tarifa mínima que é cobrada é 100 kW. Então, você gerou os 500, consumiu os 500. Aí eles vão adicionar 100 na sua conta, 100 kW, para você estar pagando. Então, você acaba pagando ali com o que você gerou da sua energia, da sua usina solar, vamos falar assim, e você também pagou em dinheiro na conta. Entendi. Então você acaba pagando 2 vezes. Isso, como o João comentou também, vai de concessionária para concessionária, que é exatamente isso que... No Brasil a gente está falando aí mais ou menos são um pouco mais de 23, pegando todo o cenário nacional, né? Sim. E tem algumas rurais ali que eles acabam comprando de uma concessionária e revendendo, como se fosse uma cooperativa que ele fez o sistema, algum local que não chegava essa fiação, eles que compraram, eles que fizeram. Então, eu acredito que vai ter um pouco mais de 23, e cada um vai entender de um jeito. Isso que acaba Olha que interessante. E tudo isso a gente está correlacionando sobre possíveis mudanças com a implantação dessa lei, certo? Sim. Pelo que vocês estão explicando, ela tem uma taxa, mas também tem um lado positivo para o consumidor, certo? Sim. Jefferson, que está aqui quieto do nosso lado, você, hoje, como nosso assessor de crédito com foco no agro, que está em contato também com as pessoas que querem investir nesse segmento, quais são os comentários que essas pessoas têm feito? O que você tem percebido nas suas visitas junto às equipes das agências? Realmente o pessoal eles têm se preocupado mais agora com a questão dessa taxa, né? Dessa nova lei aí. Então agora estamos tendo bastante procuras, né? Para o pessoal a gente está financiando, está fazendo mesmo, como o Hugo disse, né? Muitas pessoas que às vezes não têm a condição de estar comprando equipamento à vista ali, então a cooperativa, eles procuram, né, o Sicredi, para eles estarem, a gente podendo fazer esse financiamento aí e, enfim, ele está utilizando desse benefício aí da energia solar. Você observou que tanto o Hugo quanto o João, quando comentaram, que essa lei ela não vem também com uma questão tão ruim para o consumidor, porque ela tem alguns benefícios. Existe uma taxa? Sim. Porém, ao invés da gente pagar 2 vezes, vocês me corrigem se eu tiver entendido errado, mas passa a ser uma taxa, ou seja, acaba sendo uma taxa que vai ser mais justa. E a gente depois tem um bloco que nós vamos falar sobre as fazendas. Dependendo do processo, ele pode, além de consumo próprio, ele também pode vender isso. Sim. É isso, né? Isso, de fato. É interessante você saber disso, Jefferson? Não, com certeza. É mais uma informação que a gente leva lá, né? A gente sempre está fazendo visitas em propriedades rurais, né? Então é mais uma informação que a gente passa pro associado, né? Que não é só como diz, ver o lado ruim, né? Tem um lado bom também,
que vai trazer os benefícios aí para ele também com essa nova lei. Olha que interessante, né? Como é importante a gente contribuir com informações e sempre buscar mais informações sobre, né? Porque quando a gente fica preso, às vezes, a aquela velha conversa de corredor, então eu particularmente a informação que até em momento quando se falava dessa taxa, que seria algo muito prejudicial para nós, mas eu entendo que ela pode ser benéfica também. Entendeu? Então acho que é algo que regulariza, mas se eu consumo mais, eu vou ter um único imposto referente a única taxa para pagar, mas se eu consumo menos, eu vou pagar proporcional a isso. E também tem o aspecto que é o seguinte, essa taxa ela não vai ser sobre a sua geração em si, né? Porque essa taxa ela é referente à manutenção da rede. É como se você tivesse... A rede é da distribuidora. Então, é como se você estivesse alugando a rede dela porque você está injetando energia. Então, ela vai ser cobrada especificamente sobre aquilo que você injetar na rede. Então, nem tudo que você gera, você injeta na rede. Tem o teu consumo próprio. Então, um exemplo legal, vamos supor, para um comércio que ele funciona basicamente durante o dia... a energia que ele vai injetar na rede vai ser menor, porque ele já vai estar consumindo toda aquela energia. Então acaba sendo benéfico para não vai ter um grande impacto para esse. A gente acaba contribuindo também com a sustentabilidade, um fato que nós temos um problema muito sério sobre produção de energia no país, a gente sabe disso. Isso está se desenvolvendo, está trazendo novas alternativas. Existem cenários aí que, além da energia solar, a energia eólica, para investir mais em toda... A gente está falando de uma expansão territorial gigantesca, que é o nosso país. Então, assim, trazer essa informação é muito interessante. Hugo, você tem alguma consideração também sobre alguma coisa, alguma curiosidade do mercado, Jefferson, que além dessa tributação, tem um ponto que vocês não comentaram. Qual que é o período para quem hoje já possui as placas? Quanto tempo de isenção dessa taxa essa pessoa ela pode ficar, abre aspas, fecha aspas, tranquilo? Sim, é exatamente abre aspas, fecha aspas, porque como que a gente comentou, estamos esperando, né, eles darem uma posição, eles nos passarem realmente como que vai ser, em termos tanto dessa cobrança dessa taxa. É que na lei ela fala, tem um período, né? Sim. De alguns anos. Quantos anos? 25 anos. Isso. Até então, 2045. 2045, isso. Ou seja, a partir de 2045, todos terão a mesma taxa, a taxa única, que é essa taxa que nós vamos trabalhar sobre a administração do serviço, certo? Sim. Até só para completar um pouco o que o João comentou, realmente essa taxa da nova lei, ela vai ser em cima do que foi injetado, né? Não que foi gerado, como o João mesmo comentou, que vai depender do perfil do cliente, que nem esse exemplo de um comércio, vai ficar melhor para ele até, dependendo do consumo dele, depende do perfil de consumo dele. Uma residência, que nem comentou um tempo atrás, 500 kW, eu acredito que ainda fazendo alguma conta, tem que entender realmente o perfil deles, mas vai ficar mais interessante ainda com a nova lei. E ao mesmo tempo, só também para explicar um pouco mais o que é essa geração, injeção e autoconsumo. O sistema instalado, que nem, por exemplo, nós estamos aqui tem um sistema instalado. E nós estamos utilizando com o ar-condicionado e tudo. Então, essa geração que a gente está tendo, já está injetando, já estamos tendo esse consumo, então nem passo por relógio. É classificado como injeção. Porque ele injetando. Ele gerou, e daí a gente teve o autoconsumo, e daí a gente injetou na rede. Então a gente gerou aquele crédito que a gente fala. Esse crédito também por exemplo, de noite, eu não tenho energia solar, não estou gerando energia, e estou consumindo energia da rua, então das companhias.
Então eu vou pagar crédito com crédito. Atualmente a gente paga ali o quilowatt com quilowatt, a gente paga um imposto ICMS, porque circulou mercadoria, a gente injetou, mas ao mesmo tempo a gente, na nova lei agora, nós vamos estar pagando essa taxa, eles estão falando em torno de 15% inicial no primeiro ano, depois vai expandindo mais 15, mas em cima da utilização da rede. Se a gente olhar na nossa conta de energia, nós vamos ver lá que tem as cobranças, a TE, que é tarifa energética, a TUSD, ou TUSD, como algumas empresas chamam, que é a tarifa de utilização do sistema de distribuição, que eu falo brincando assim, é como se fosse o frete. Então a gente vai pagar essa taxa em cima do TUSD apenas. Então não é 15% da conta. Repete para nós, por favor, como que é, qual é o nome dessa tarifa? Não é de certa forma tarifa, é TUSD, que é tarifa de utilização do sistema de distribuição. Legal. Isso, por exemplo, na CPFL, ele já vem descrito o valor, vem os impostos, vem tudo em cima dele lá. Aí agora, por exemplo, a CEMIG, tem alguns lugares que vem, alguns lugares que não vem. Então, essa lei, eu acho que também vai facilitar. Vem para padronizar, né? Vem para padronizar. Então, até para nós, como empresa de energia solar, a gente acaba ficando assim, nós pegamos um cliente em outro estado, a gente tem que ir entender, ir atrás, às vezes fazer uma parceria com alguém no local para entender melhor ali, porque realmente se for, eu faço aqui assim e sempre dá certo. Cada concessionária atua de um jeito diferente. Exatamente. Então isso... E a gente vê, porque as tarifas realmente de nível nacional, cada estado é uma tributação, né? Exatamente. Tudo depende da distância da fonte de geração, então tem N fatores que interferem nos preços, né? Faz sentido ter diferença mesmo. Olha que interessante, quanta informação referente ao mercado e ao cenário, né? Agora, uma coisa que eu queria ver com vocês dois. Você, Hugo, você comentou sobre que essa lei ela vai contribuir muito você citou como exemplo, para o comércio. Mas aí fica a pergunta, e pessoa física? Ou pessoa física, tanto no ambiente urbano quanto no rural, ela também vai ser beneficiada, além dessa questão da tarifa única, porque o fato da gente ter um controle nacional, eu acho que possibilita nós como fornecedor, nós como consumidores, a escolha. Então eu posso ter acesso a empresas em qualquer região do país, eu não preciso ficar estreito apenas às vezes, enfim, vou ter a melhor condição, melhor oferta, certo? Mas qual outro benefício para a pessoa física no ambiente urbano e rural? Tá, no ambiente... Algum exemplo, alguma coisa? Sim. O urbano e o rural, eles têm algumas particularidades, cada um, até mesmo em termos de geração. Eu vou aproveitar um telhado, ou não, vou fazer uma estrutura de solo, vou aproveitar uma melhor incidência solar, todos esses detalhes assim. Isso a gente está falando da instalação. Da instalação, isso. Agora da lei... E justamente dessa questão do benefício da lei. Tá, a lei vai ser entregue para todo mundo igual. Então, vai depender realmente do perfil de cada um. Mas podemos afirmar, então, que vai ser benefício conforme o perfil de utilização, correto? Sim. Só para exemplificar, vou instalar em uma residência, algo mais tradicional, assim. Eu instalando, eu tenho ali perfil de cada cenário, cada pessoa, utilização. Eu acordo cedo, tomo banho, saio de casa, vou trabalhar, volto só de noite. Então eu acabo consumindo pouco e tendo esse autoconsumo pequeno. Ou não, agora não, eu trabalho em casa, então eu já tenho um consumo maior. Como, por exemplo, o João comentou da parte dos comércios. Então, no comércio, uma empresa que abre das 8 às 6, ela está muito tranquila ali com relação ao autoconsumo. Então, agora em algo rural, às vezes eu vou aproveitar um espaço que eu tenho na minha chácara e vou colocar para bater o consumo do meu pai, o consumo do meu apartamento, o consumo... Eu consigo estar fazendo todo esse ponto, eu acho que a gente já vai entrar nesse caso. Com certeza. E então eu vou acabar sendo basicamente taxado em quase 100%, porque tudo eu estou injetando na rede para bater em outros locais.
Uma coisa que vai compensar mais hoje, igual você falou, eu faço uma usina maior para distribuir para várias casas. Com a nova lei, o que vai ser mais interessante? Vai ser interessante eu instalar várias usinas em cada residência, porque aí eu não vou ter uma injeção de energia maior em uma para bater nas outras. Então eu vou ter pequenos fatores de injeção de energia. Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre essa questão das instalações e vou deixar aqui para quem também está nos ouvindo. E os nossos convidados aqui não estavam nem sabendo disso porque foge completamente do que nós estávamos programando. E eles já estão aqui já tremendo. Mas é o seguinte, para quem eu gostaria de, como vocês dois são especialistas, e para a gente poder também ficar, nós somos cooperativa, então a ideia é estar cada vez mais próximo dos nossos associados e quem ainda não conhece o Sicredi. Eu gostaria de pedir para vocês, se fazer um combinado aqui, vocês partilharem, que seja uma página com 5 ou 10 dicas referente a essa instalação. Podemos combinar isso? Fora do contexto agora, mas assim, ambos convidados, pessoal, eles têm as empresas com foco em energia solar, então isso, como cooperativa, a gente também coopera também com essas parcerias e é esse o nosso intuito. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessas curiosidades, depois que aí nós vamos disponibilizar no nosso podcast esse e-book. Pode ser, pessoal? Claro. A gente vai deixar aqui afirmado, viu? Só para poder tremer um pouquinho. Eu já tenho pronto. Fechadíssimo. Então, Hugo, João, combino com vocês. A gente organiza algo simples, um PDF, a gente já para disponibilizar. Pessoal, o nosso podcast vai estar disponível, o Isso é Coop, em todas as plataformas digitais, então só vai lá no Spotify ou no Google Podcast, Isso é Coop Sicredi, e aí nós vamos ter o link lá na descrição com acesso a esses e-books que nós vamos deixar para compartilhar um pouquinho sobre essas oportunidades, tanto para quem é empresário, como para quem é pessoa física e também para o agro, né? E a gente falando tanto sobre, olha como uma lei pode impactar nesse cenário. O Jefferson tá quietinho. Tá tudo bem, Jefferson? Tô aprendendo bastante aqui hoje, viu, Maicon? E aquelas curiosidades que você trouxe, tem alguma coisa que você queira trazer pra gente agora? Não, a gente só comentou ali sobre a sustentabilidade, né? Hoje o mundo se fala isso em sustentabilidade, né? E a energia solar é uma energia renovável, né? Sim. Que ela é zero emissão de gases aí. Então, além de a gente estar economizando, né? A gente está contribuindo também para o meio ambiente. Então muito bom, né? Bacana. É um ganho de tudo que é lado, né? Com certeza. A gente vem nessa pegada de crise hídrica aí já há algum tempo, né? A nossa matriz energética é basicamente de hidrelétricas, né? Então a gente depende muito da água. E tá ficando feia a coisa pra... Tá, sim. Porque um dia tá fazendo frio, o outro dia tá aquele calor escaldante. Então, realmente, nós temos que sim preocupar, como bem o Jefferson comentou aqui, sobre esses cuidados com a sustentabilidade. Acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai ter um mundo mais harmônico, algo mais bacana para se viver. E agora é o momento da gente trazer as perguntas. Nós temos participações, pessoal. Vocês estão achando que o podcast a gente tem participação também. O que as pessoas também perguntam no Google quando a gente fala sobre energia solar. E aqui a gente trouxe 4 questões assim que as pessoas mais trazem quando vai falar sobre energia solar no Google. E pessoas que mandaram para nós. Então, a primeira pergunta: o que é e como funciona a energia solar? Eu sei que existem alguns tipos, mas o que ela é? Sabe, especificamente ou tecnicamente, ou de algo mais fácil para as pessoas entenderem, ou quem nunca fez, é um bicho de 7 cabeças, o que é? Como funciona? Legal. Quer responder, João? Pode. Eu vou primeiro, João. A gente vai complementando. Ele vai me ajudando aí. A energia solar, que a gente fala, é energia fotovoltaica. Então, ela tem a incidência solar, a gente faz a instalação desses módulos fotovoltaicos, são as placas, painéis, eles fazem essa captação dessa incidência solar
É um estímulo onde ele gera uma corrente contínua. A gente precisa de um outro equipamento que é um inversor de corrente, inversor, microinversor, inversor consumidor de potência. Você tem algumas topologias ali que dá para utilizar. Vai depender de caso a caso, vai depender de situação a situação. Mas eu faço essa inversão dessa corrente para uma corrente alternada, já na frequência correta. A gente já consegue estar utilizando ela ali no nosso dia a dia, por isso que eu comentei desse alto consumo. E nesse formato, assim, em termos talvez um pouco mais técnico, né? A gente gera essa energia da incidência solar com os módulos aí você tem vários fatores ali dos módulos, monocristalino, policristalino, que eles são, também cada local, também você... Hugão, você falou sobre 2 módulos. O que são esses módulos para as pessoas que não conhecem tecnicamente? Não, legal. São os 2 módulos mais utilizados, na verdade. Temos alguns outros de outros materiais, os módulos também bifaciais, que você tem uma incidência, você consegue ter uma geração de energia pela parte de trás, que nas empresas chama de vidro com vidro, né? Você tem uma utilização mais para as usinas de solo, mas o monocristalino e o policristalino é início da pureza do silício, onde que você faz, vamos dar um exemplo do policristalino primeiro. São cristais de silícios que eles se incentiva o crescimento deles e eles crescem para o lado, para cima, para baixo. Ele cresce do jeito que ele consegue crescer, vários cristais, onde que é feito uma lâmina dele, que é essa lâmina que ela pega essa incidência solar. Então, essa lâmina a gente utiliza ela para criar agora fugiu o nome das células, e as células a gente faz uma ligação uma com outra, vai usando ali, você tem alguns fatores ali de segurança, você tem os fatores por exemplo, diodo de bypass. Eu tento não ser muito técnico, mas não tem como. Mas aqui o intuito é trazer curiosidades e informações para as pessoas. Esse policristalino, isso. Certo? Você diz que ele cresce, ele se expande dentro das placas, certo? Na verdade, para poder... ele se expande quando que ele nasce, assim, ele tem um estímulo para ele nascer. Eu não sei exatamente a parte química dessa situação. Tudo bem, mas só para ficar algo mais é mais a parte de organização das moléculas, né? No policristalino, ela é mais espalhada, talvez, igual falou. Ela não tem uma organização. Já no monocristalino, só um cristal, as moléculas são alinhadinhas, digamos assim. Posso entender assim que o policristalino ele pode ter mais absorção independente da posição do Sol? Não. Ou não. O que isso incide? Em termos de eficiência, hoje, o monocristalino ele é mais eficiente. Porque ele é regular. Isso. E por que existe uma situação para as pessoas usarem placas policristalinas? Preço. Ele é mais barato. Sim. Entendi. Só que é uma coisa que o preço do monocristalino baixou tanto que o poli está sumindo. Faz mais sentido o mono. Fica a dica então, para quando você for fazer a escolha de uma placa, procurar a monocristalina. Isso. Sim. Quando vocês falam sobre esses tipos de placas, nós temos uma outra pergunta que as pessoas fazem muito. Quais são os tipos de energia solar? Isso para mim, quando eu fui atrás, eu também achei isso gera muita dúvida. Fiquei super curioso. Quais são os tipos? Então, o que o pessoal confunde muito é que no início sempre é aquela coisa de o meu aquecimento de água. Então eu tenho minhas placas de aquecimento de água, então eu vou gerar energia solar, né? Então, o pessoal acaba confundindo isso, mas a única coisa que eles usam... Esse é um bom exemplo, porque acontece muito. Quando em alguns municípios, eu vou citar algumas capitais, São Paulo, Maceió. Maceió você vê muita gente utilizando essas placas de aquecimento
Isso. de água. E não, ela é totalmente diferente. Que nem a parte do aquecimento de água, ela depende basicamente do calor solar. Ela vai fazer uma captação do calor solar. Então, quanto mais quente tiver o sol, mais ela vai esquentar a água. Já para geração de energia, os nossos módulos, o pessoal acha que também quanto mais quente tiver, mais vai gerar. Mas é o contrário. Na verdade, você tem até uma perda por causa da Na verdade, temperatura. quanto mais quente tiver, menos ele gera. Sério? Sério, porque ele vai, quanto mais ele vai esquentando, por isso que a gente tem que ter uma parte de refrigeração muito boa. Você tem que ter uma instalação, vamos supor, uma instalação de solo, onde você tem refrigeração embaixo e em cima, então a geração é melhor. Ele tem uma geração. Agora, uma coisa ideal pra gente seria o quê? É o nosso sol aqui, um sol de deserto, com o frio do sul. Agora você me fez uma dúvida. Quando você fala sobre essa refrigeração, existe então algo, vou pensar num ambiente rural, a pessoa vai pegar, montar a sua estrutura numa terra. Como que essa refrigeração funcionaria para não ter problema, eu vou dizer assim, posso estar falando um termo até equivocado, mas seria um cooler o cooler, para quem não sabe, é aquele sistema de refrigeração dos notebooks, né, e computadores. Mas essa estrutura que a gente utiliza dentro na placa para poder refrigerar para que a gente melhore a energia? Não, no caso sim vai ser um cooler natural, né? É o vento, basicamente. Mas que nem numa usina de solo, você pode trazer coisas para amenizar essa temperatura. O plantio de grama por baixo, né? Uma vegetação mais rasteira, tudo que faça baixar a temperatura desse módulo, você vai ter uma produção maior, uma eficiência maior desse módulo. Vocês falaram então de dois tipos de energia solar, certo? O que a gente faz uso para aquecimento de água, essa para geração de energia. Isso. E tem mais algum outro tipo? Você tem a geração de energia para uma termo também, que é bastante conhecido ali com relação à utilização de espelho, focando num ponto ali, que você faz como se fosse uma termoelétrica mesmo. Ela tem, todas elas têm uma vantagem e uma desvantagem, né? Uma das desvantagens dela é que você acaba fazendo esses espelhos, né? Essa concentração do calor acaba matando bastante pássaros, que vão passar um calor intenso ali na região, então acaba não sendo muito utilizada. As duas que têm de melhor qualidade, assim, não qualidade, mas talvez mais benefícios, são a fotovoltaica e essa que a gente comentou da parte de aquecimento da água. Por mais ainda que a eficiência das nossas placas são muito pequenas, baixas, né? Porque a gente não consegue, com os módulos atuais, aproveitar toda a energia do sol, né, no caso. Sim. Então, eu creio que com o avanço agora das tecnologias, dos materiais, a gente consiga, com o mesmo espaço de módulos, dobrar a produção. A gente já até conseguiu um pouquinho. Já teve. Quando que eu comecei a trabalhar com energia fotovoltaica, isso em 2015, começo de 2015 ali, eu comprei 8 módulos, 8 placas. Eu falei, eu vou pegar a maior potência que tem. Eu peguei de 305. Hoje a gente está com 660, 540, então é algo que você já dobrou e o mesmo espaço, basicamente o mesmo espaço. Então a evolução ela já está acontecendo, mas a gente olhando ali falando, nossa, tem muito ainda para crescer, para melhorar. Vocês trouxeram agora, a gente acabou respondendo um pouquinho de maneira direta sobre produção, vocês falaram dos tipos e como que elas produzem, nós falamos sobre os módulos, que é o policristalino e o monocristalino. Duas perguntas dentro desse contexto eu queria fazer para vocês. Todos esses tipos de geração de energia solar, nós temos a de água, aquecimento de água, perfeito, a de energia solar mesmo, a de produção de energia, vamos dizer assim, e a de produção de energia
que funcionaria como uma termoelétrica. É termoelétrica. Esses 3 tipos de energia que utiliza a energia do sol, que utiliza a luz solar, elas também utilizam dessa tecnologia fotovoltaica? As 3? Isso Não. é uma dúvida. Não, cada uma com a sua. Até como que o João comentou, a temperatura dos módulos, dos painéis, ele acaba tendo uma perda de eficiência ali do equipamento. Todo equipamento eletrônico, quando você tem calor, até por isso que dos coolers, comentou dos computadores e tudo mais, ele serve para abaixar a temperatura e, de certa forma, aumentar a eficiência. Então, esse calor acaba atrapalhando um pouco na geração fotovoltaica. Então, quando a gente fala de produção de energia, o excesso de calor atrapalha. Sim. Diferente na questão do aquecimento de água. Exato. Sensacional. Agora a pergunta que fica referente à energia solar. Ela, hoje em dia, é fácil, é acessível para todos os públicos? Sim. Ele é acessível para todos os públicos, né? E como eu comentei, vai depender do perfil de consumo de cada público. Então, às vezes, eu vou fazer uma instalação de 2 módulos, 2 painéis, algo que a gente já fez bastante também. Nossa, mas 2 já era muito pouco. Meu vizinho tem 16. Tudo bem, o consumo dele é maior do que o meu. Então, e também nós temos algumas topologias que eu acabei comentando, mas a gente pode fazer um podcast inteiro para falar sobre elas, é muito detalhe. Mas, por exemplo, a utilização de microinversores. Por isso que, desculpa, mas é por isso que tem eu mais fiz alguns. essa tratativa com vocês agora, esse compromisso da gente fazer esses Sim. e-books, porque é muita informação. Vocês podem, quem está ouvindo a gente, reparar que tem muito termo técnico, tem muita informação relevante, porque isso, é só questões técnicas, isso não interessa. Quando vocês forem adquirir seja uma energia para poder aquecimento de água ou para gerar energia para sua residência, você precisa ter essas informações, porque você vai ter acesso até poder para negociar, né? Sim. Até aproveitando também, eu vou negociar, vou procurar saber do meu sistema o que é o mais importante, como que eu vou fazer essas perguntas para essas empresas que eu vou estar fazendo essa cotação. Primeiro, o que eu acho mais importante, mais relevante, é a empresa. Qual empresa que você vai escolher para estar fazendo. Porque tem muita gente no mercado e tem o pessoal que acaba começando agora, que nunca foi atrás, ele acaba vendendo um kit, né? 4 painéis gera X, então 8 vai gerar 2X. Não é muito bem assim. Não faz um dimensionamento adequado, não faz nada do gênero. Então, o primeiro ponto, eu diria que seria a procura da empresa adequada da sua região ou do seu estado, às vezes, de repente faz sentido. Que preste uma consultoria adequada. Né? Uma consultoria, isso, consultoria, às vezes uma assessoria. Das pessoas. Exatamente, não é simplesmente vender um kit, né? E o segundo ponto, eu diria que seria essas topologias que eu comentei. Microinversor, inversor central, inversor consumidor de potência, os híbridos que estão começando. Uma coisa que eu creio que vai crescer agora com a nova lei vai ser o sistema híbrido. O híbrido, ele funciona, como o nome já diz, híbrido, com esse sistema ligado na rede. Tudo que a gente está falando aqui é os sistemas on-grid, né, que o pessoal fala, sistemas ligados na rede. E tem os sistemas off-grid, que são com baterias. Então, o híbrido, ele teria uma junção dos dois ali. Atualmente, o grande vilão dos híbridos são as baterias, porque ela ainda está muito cara. Mas, ao mesmo tempo, com essa evolução dos carros elétricos e tudo mais, ela está ficando mais eficiente, com uma vida útil maior, então já está tendo uma melhoria. Já também vai começar a cair o preço delas por causa de produção, né? Então, vou produzir uma bateria diferente de produzir 10 mil baterias, né? Então, é algo que você consegue ali ter uma economia em valores e isso passar para o consumidor final também. Então, o segundo ponto, né, seria essas topologias, qual que eu vou escolher. Todas elas são boas, não tem, essa é ruim, essa é melhor. Depende de qual finalidade que você vai querer.
eu prezo mais por uma segurança, eu prezo mais por uma geração, eu prezo mais pelo investimento inicial. Então, essa empresa que você já escolheu para estar fazendo esse orçamento para vocês, então essa empresa ela já vai ter as informações necessárias para vai ter as informações. O que a gente pode concluir, até porque assim, essa pessoa aqui, o Jefferson, ele tá na expectativa para levar mais oportunidades aí, seja no campo ou seja para os demais associados. É disponível, de fácil acesso para todos, então. Sim. Então hoje eu não preciso me preocupar, eu preciso investir muito, né? Eu buscando uma empresa legal, uma instituição financeira que possa te apoiar de uma maneira bacana. Tá aqui o nosso merchan do Sicredi, a gente não vai deixar de falar. Brincadeiras à parte, mas é importante então que a gente tenha bastante informação, mas que é para todo mundo. Sim, que como todo investimento, você tem um tempo de retorno. Então, o que a pessoa vai enxergar, vamos supor, um sistema que custe 30 mil reais. Você fala, 30 mil reais, vou demorar muito não tenho esse dinheiro. Mas a hora que você transforma isso, quando você enxerga isso como investimento, aí muda um pouco de figura, porque você não vai... É diferente de você comprar um carro, que você só vai ter custos com eles, só vai ter gastos com ele, e um sistema, de cara você já perde a sua conta de energia, você já tira um gasto realmente. Então a partir do momento que você tirou esse gasto, você só começa a ter o retorno. Você faz um investimento para ter um retorno. Então, ao passo que daqui 3, 4 anos, você já pagou o teu sistema. E daí para frente, você vai ter o teu lucro. Isso. Aproveitar esse gancho agora, tempo de investimentos. As pessoas também perguntam sobre fazendas de energia solar. Quando fala de custo, então eu queria que vocês, Hugo e João, para compartilhar com essas pessoas, o que são essas fazendas de energia solar? A gente está falando de investimento. E quanto que custa para eu poder fazer esse tipo de investimento? Legal. A fazenda solar, na verdade, assim, ela até surgiu esse nome, né, da Alemanha, onde que lá você consegue ter você faz uma fazenda, em vez de ter uma produção, um plantio, você faz um sistema solar que você vende essa energia. Então, trazendo para nós aqui também uma fazenda solar, e eu faço a instalação do sistema na minha fazenda, eu gero essa energia e eu injeto na rede. Que nem a gente comentou de repente, eu utilizar no meu apartamento, utilizar na conta do meu pai, alguma coisa do gênero, eu vou estar fazendo essa venda dessa energia, de certa forma, para outras empresas. Pode ser o CNPJ ou pode ser pessoa física. Um sistema de consórcio ou de cooperativa, que é chamado. E aí, cooperativa também veio para ajudar, né? Então, com certeza. E a pessoa física, ele não pode fazer essa venda, eu como pessoa física, direto para uma outra empresa. Eu tenho que ter uma cooperativa ou um consórcio, é isso, né? Isso, sim. A nossa venda, que quando a gente fala em venda, a gente não vende energia, não vende né? energia. Vamos supor, eu tenho uma minha usina, eu quero comprar, eu quero a tua energia. Não, a gente não tem isso. A nossa legislação, ela permite uma geração de créditos em energia. Aí essa é uma outra dúvida que também acontece. Como que essas fazendas de energia, elas podem gerar receita para quem investe nesse segmento? Perfeito. Por exemplo, você tendo a usina, eu não vou vender energia, mas eu vou fazer um contrato contigo que eu vou te mandar esses créditos. A concessionária que vai fazer isso automaticamente, né? Vou te mandar uma porcentagem da minha geração para a sua conta que vai estar batendo X reais. Esses X reais eu vou ter um contrato contigo, que vamos dar um exemplo assim, eu vou estar batendo R$1.000 da tua conta de energia. Aí em vez de você pagar os R$1.000, você vai pagar uma porcentagem para mim. Normalmente 60%, 80%, depende do local, depende
esse percentual de crédito, isso então não é um percentual travado. Não, Vai depender do teu consumo, né? Vai depender do teu consumo, vai depender da tua região também. Tem N fatores ali. Ô João, e complementando o que o Hugo falou agora sobre essa questão do custo, você anteriormente tinha falado sobre o tempo de investimento. Então, em quanto tempo a pessoa, para montar uma usina simples, uma fazenda simples de energia solar, ela pode começar a colher frutos desse investimento? Vamos pensar num cenário de 2 hectares, 1 hectare, por que exemplo. um mínimo seria 1 hectare, né, para estar fazendo uma usina legal. Ele vai ser um pouco maior, né? O teu tempo de retorno ele vai ser um pouco maior do que o normal numa residência e tal. Mas eu creio que está girando por volta de uns 8 anos, mais ou menos. Quando que a gente fala de fazenda solar, a gente tem que colocar também na ponta do lápis essa manutenção mensal. Como que eu estou colocando ela em solo, eu tenho vento, eu tenho poeira, e tudo isso acaba atrapalhando também a geração. Então eu preciso fazer uma manutenção. Então todo mês eu preciso fazer uma limpeza, checar esses conectores, porque a gente já não estamos falando de um sistema de 4, 8, 20 painéis. Então estamos falando em não digo um mar de painéis, né, mas uns 600, 800 painéis, às vezes mais que isso. E isso comporta 1 hectare. Sim, tem que... É um pouco complicado dar essa posição exata. Vamos tentar trazer assim numa simulação mínima hoje. Numa simulação assim, se eu considerar os painéis tendo 2 metros quadrados, eu ia estar dividindo ali pelo tamanho do hectare. Vale lembrar, pessoal, que estão nos ouvindo, ele está trazendo uma simulação aí, porém vai depender muito do solo, da região, enfim, todos são outros fatores que isso implica. A gente está pensando aqui no modelo ideal. Isso. E você acaba tendo que deixar um espaço para fazer essa manutenção, dependendo desse tamanho, para passar um caminhão, pipa para jogar água. Você tem também que prestar atenção na parte de incidência de vento. Às vezes você faz ali tudo bonitinho, coloca, nossa, mas eu não pensei no vento, passou aquele vento lá de outubro, novembro, levou tudo embora. O que faz mais sentido ainda é ter uma consultoria mais especializada para a instalação. Né? Chuva também, você está mudando ali o ecossistema, então essa chuva vai se concentrar, ela vai escorrer pelos painéis e vai fazer um caminho, ela vai ter normal, a água vai achar o caminho. Da água. Isso. E vocês falaram a respeito... Você, João, comentou sobre os 8 anos. Então a gente pode concluir que, pensando num cenário de hipótese agora, com 1 hectare você faz um investimento, você vai passar a ter retorno sobre esse investimento a partir de 8 anos, correto? Sim. Perfeito. Então nós podemos entender que investir em energia solar seria para um perfil, Jefferson, mais conservador, né? Com certeza. E a longo prazo. A médio e longo prazo. Até porque a gente está falando de uma vida útil de mais de 25 anos, né? Boa, isso que eu ia perguntar. Então se você coloca, mas eu vou demorar 8 anos, 10 anos para ter o meu retorno, mas você tem que ver que dali para frente são mais 15, 20 anos de lucro. Isso é um empreendimento, é um investimento que você vai agregar, vai ter esse retorno. A gente falando no agro basicamente seringueiras, que você planta, depois leva vários anos para ela poder produzir. Bem pensado. E isso traz bem na realidade do plantio. O que você vai mudar, na verdade, é só o meio, né? Ao invés de ser plantação, você está trabalhando com energia. E aí, Hugo, você trouxe uma situação falando sobre as manutenções. Legal. Que pegando esse exemplo do João das Seringueiras, eu acho que a gente pode até correlacionar. Existe, assim como um plantio, você tem que fazer a manutenção. Na seringueira você tem que irrigar, colocar adubo, tirar pestes e afins. E
como seria essa manutenção em termos de custos? É algo muito aquém, é muito inacessível? Se eu estiver começando como proprietário rural ou não, eu preciso ter pessoas especializadas para poder fazer, consigo conduzir, seja um produtor familiar, enfim. Como que seria essa manutenção até a partir dos 8 anos a gente ter esse retorno do investimento? Legal. Isso também volta um pouco lá nas perguntinhas que nós vamos deixar ali, em termos de topologia. Se eu estou com uma usina que eu estou com os microinversores, eles trabalham com baixa tensão. Então, é algo que você consegue dar uma manutenção durante o dia. Até se quiser a meio-dia, que tem uma incidência solar, você consegue. Não é recomendado por causa do choque térmico dos módulos, mas você consegue dar essa manutenção nesse período. Agora, com o inversor central, o inversor de string, que o pessoal chama, você acaba tendo uma corrente contínua de alta tensão. Então, às vezes, a pessoa que vai lá fazer uma limpeza, vai jogar água, pode ter um retorno dessa corrente. Então, dependendo de qual topologia que você escolher, eu falo, não, deixa que só a empresa especializada que vai estar dando a manutenção. Mas a limpeza dos painéis é algo relativamente simples. Tendo uma boa orientação, o próprio investidor consegue desenvolver. Ou fazer essa limpeza no período noturno também, você já tem mais segurança. Legal. Então, essa manutenção de limpeza, perfeito, você pode estar conseguindo fazer com o caseiro, com o pessoal de manutenção de outra área ali no local também. Testes e tudo mais, com relação ao cabeamento, com relação aos disjuntores, tudo. Aí sim é interessante o especialista mesmo. Bacana. Jefferson, você ia fazer algum comentário? Não, é mais uma curiosidade, né? Você comentou aí de durante o dia fazer a lavagem pode ter um choque térmico, né? Nós estamos agora, vamos falar, verão, né? Tá sol, de repente vem aquela chuva de verão. Isso, de repente tá aquele sol do meio-dia, vem uma chuva do nada. Isso pode prejudicar as placas por estar bem aquecido e vem de repente uma chuva ou não? Legal. Sim, prejudica sim. Não muito, mas ao mesmo tempo já está tudo projetado. Que nem os painéis, eles têm a garantia de 25, 30 anos de eficiência linear. Então, eu tenho uma eficiência ali que em 25 anos ele tem que ter essa eficiência, senão está na garantia. Normalmente é de 80%. Às vezes alguns agora estão vindo com um pouco mais. Mas vamos considerar esse de 80 em 25 anos. Então, em 25 anos, eu vou ter um desgaste desses painéis menor do que 20%, senão está na garantia. Então, quando que a gente tem esse choque térmico, a gente faz aquela microfissuras, né? Então, onde que você vai desgastando ali o equipamento, ele já está tudo projetado. Nos 2 primeiros anos, você acaba tendo um desgaste maior. Ou seja, a gente, mesmo investindo, a gente ainda tem essa garantia que pode dar mais segurança ainda para quem está realizando esse tipo de investimento. E também essas placas, elas têm também elas são produzidas com uma resistência um pouco maior atualmente para justamente não conflitar muito com esse choque térmico. O pessoal até confundia um pouco essa parte da resistência dos módulos, pisando em cima, sapateando, dançando nos módulos, mas aí o pessoal começou a enxergar que ela tem sim uma resistência, uma durabilidade, mas pode gerar essas microfissuras que o Hugo falou, então danifica o equipamento e microfissura você pode gerar até um incêndio, né? Claro, tem que tomar cuidado. Mas aí, viu, Michael, aí essa preocupação do incêndio ou do vendaval aí deixa com a gente, né? Que aí nós temos o seguro para isso. É verdade. Temos oportunidades, com certeza. Antes da gente, Jefferson, você compartilhar um pouquinho sobre essas oportunidades do cooperativismo, do Sicredi, para poder viabilizar esse modelo de negócio, a gente pode classificar como modelo de negócio que você pode ser para uso pessoal ou mesmo como investimento. Se eu quero investir, eu preciso ser dono de uma propriedade rural para poder investir? Existe alguma forma, como por exemplo, arrendamentos? Exatamente. Pode sim. Vocês podem comentar sobre isso, como que funciona? Legal. Hoje, as empresas de vocês, elas têm, por exemplo, se eu não tenho contato com alguém do agro, para poder eu contratar um arrendamento, vocês
uma empresa que presta assessoria de energia solar poderia fazer essas indicações? Como que funcionaria isso? Sim, sim. Inclusive, na verdade, nós temos o cliente, né? Ele nos procura e tem alguns clientes que falam, eu tenho uma terra e eu queria arrendar. Você sabe quem quer, quem... Então, vira e mexe, a gente também tem esse possível cliente também. E você pode arrendar, exatamente, né? Fazendo o arrendamento da terra, você tem um custo mensal que você vai estar pagando ali. Isso vai depender também, esse valor vai depender da região que ele está, porque todos esses sistemas de fazenda solar, você vai precisar fazer um ajuste na rede. Você pode ser que você precise. E quanto mais longe de uma subestação tiver, pode ser mais caro e às vezes até inviabilizar. Então é algo que a gente acaba tendo que fazer uma análise do local, primeiro de tudo, do local até mesmo para ver se é um investimento viável para aquele local. Para a pessoa que vai querer fazer esse arrendamento. Isso. Para quem nunca teve acesso ou contato com arrendamentos, vocês conseguem passar hoje, assim, uma valor. Hipótese, né? Hoje, 1 hectare, quanto que seria esse custo de investimento de 1 hectare? De custo que estaria pagando seria em torno de aproximadamente 4 a 6, dependendo até um pouco mais, 8 mil por mês. O arrendamento. De 4 a 8 mil. E isso, para quem está nos ouvindo, a gente está comentando aqui na região de São José do Rio Preto, São Paulo. Condições ótimas. Então, né? a gente está falando de exato. um nicho aqui da nossa região, mas pode ser em outras regiões com um valor um pouco mais agregado ou menor. Exato, isso perfeito. Interessante. Olha, Jefferson, quanta coisa, né? Quanta informação interessante. Esse bloco das perguntas, as principais, se a gente estender, tem muito assunto ainda para falar, mas a gente reforça que nós vamos ter um e-book, um glossário com alguns termos que foram trazidos hoje nesse bate-papo, que vai estar disponível aí na descrição do Spotify ou no podcast preferido que você gostaria de ouvir, o Isso é Coop. E para nós encerrarmos, a gente precisa agora fechar um pouquinho desse momento do cooperativismo. Então o Sicredi ele tem um propósito de apoiar o desenvolvimento dessa economia local. E hoje, como nós trouxemos esse tema tão relevante, com muita curiosidade, eu vou passar agora para o meu colega, o Jefferson, para poder falar um pouquinho sobre no bloco agora, o Isso é Coop. Quais são as oportunidades que o Sicredi vai poder cooperar e traz para essas pessoas que queiram investir nesse segmento? Bom, Maico, hoje, como você disse, né, o cooperativismo, a gente hoje atua como um consultor. E que bacana a gente ouvir dos colegas aí a importância de procurar uma empresa que vai te dar uma consultoria, que vai te indicar a melhor maneira para você estar instalando as placas, qual o tipo de placa, né? E o Sicredi hoje também a gente trabalha dessa forma, como um consultor, né, levando a melhor oportunidade ali para o associado, né? Hoje a gente temos taxas hoje a partir de R$ 1,59 ao mês na pré-fixada, né? Que é o financiamento, né? Isso, é o financiamento da energia solar, pagando até em 72 meses aí, que vai praticamente coincidir com o prazo, né? Do retorno aí do investimento. Temos também condições, né? Só lembrando que quando é instalado em propriedades rurais, a gente tem aquela isenção do IOF, né? Só tem o IOF adicional e não tem aquele IOF diário, então é mais uma vantagem para o produtor rural. E não só o produtor rural, mas também para todos os públicos. A gente tem... Com certeza, tanto pessoa física, produtor rural, pessoa jurídica, né? A gente vê várias empresas aí instalando placas, né? Então, a oportunidade aqui são para todos. O Jefferson está trazendo aí, pessoal, essa condição para financiar, essa condição especial do financiamento, né, para você poder financiar essas placas de energia solar com taxa a partir de 1,59 e podendo pagar em até 72 vezes, isso no pré-fixado. A gente também tem oportunidades no pós-fixado e fora isso a gente também tem outras linhas, né, Jefferson? Não, com certeza, né?
Nós temos também hoje para aquisição, nós temos o consórcio, né? Que pode fazer, assim como tem um consórcio de automóvel, consórcio de imóvel, a gente tem um consórcio para aquisição dessas placas solares. Seguros, crédito, agro, Com certeza, muita coisa bacana aqui. Então, para todo mundo, né? Com certeza. Hoje a gente, né, temos as agências nossas em Mirassol, em São José do Rio Preto, em Catanduva, Novo Horizonte, Tanabi, Palestina e José Bonifácio e... né, atuamos aqui em mais de 51 municípios. Essas são onde a gente tem agências, né, Maicon? Nós estamos falando dessa condição especial da Sicredi Noroeste São Paulo. Então, são esses municípios onde nós atualmente estamos presentes: Rio Preto, Catanduva, Novo Horizonte, Mirassol, Palestina e José Bonifácio. Venha tomar um cafezinho conosco em qualquer uma dessas agências e saber um pouquinho mais sobre estas oportunidades. Nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer vocês terem aceito esse convite, tá? Obrigado, João. Obrigado, Hugo. Esse foi o podcast Isso é Coop. Então ele vai estar disponível aí nas principais plataformas digitais. Considerações finais? Enaltecer essa iniciativa, né, da Sicredi de estar levando essa informação para o pessoal, para estar esclarecendo mesmo essas dúvidas, porque uma coisa relativamente nova, né, que tem muito potencial para crescer ainda e que os clientes aí, tanto da cooperativa... Nossos associados, tendo essa oportunidade, né, de conhecer mais. Pessoal, o que é bacana, eles também são nossos associados. Nós temos o João, que é associado em Tanabi, e nós temos o Hugo, que é associado aqui em São José do Rio Preto. Hugo, suas considerações finais? Faz alguns anos que eu sou associado, eu gosto bastante da Sicredi e principalmente esse ponto aí de trazer informação, até agradecer também de eu ser convidado aqui, é um prazer nosso mesmo, e essa informação ela é muito clara, muito nítida, então é algo que os bancos normalmente, né, os convencionais, ele é tudo na entrelinha, tudo. A Sicredi já não tem dessa. Eu já fiz alguns sistemas por consórcio, eu já tive alguns consórcios também, e é algo que já tive de outras empresas também, não só da cooperativa. E você vê uma bela diferença, assim, tanto de trato quanto também do final, de realmente receber esse crédito e tudo mais. Então, é algo que essa informação realmente vale ouro. Obrigado, pessoal, por terem aceito o nosso convite. Essa experiência do Sicredi, esse é o nosso jeito, cada vez mais próximo dos nossos associados e muito atuante também nas comunidades onde nós estamos presentes. Então, pessoal, este foi o Isso é Coop, temporada O Agronegócio Não Para. Acesse o nosso canal no Spotify, siga a nossa página e acompanhe os nossos episódios semanais. Até a próxima, pessoal!